Olá, tudo bem? Capítulo 26 do Campeonato Brasileiro, faltando 13 rodadas para conhecermos o campeão nacional de 2019. A gente vai bater um papo sobre mais esta rodada do Campeonato Brasileiro, começando por Grêmio e Bahia, aquele reencontro entre Renato Gaúcho e Roger Machado. Renato Gaúcho, quando chegou ao Grêmio, conviveu durante muito tempo com a história de que ele tinha herdado um time pronto do Roger Machado. Aí ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Gaúcho, enfim, está no cargo até hoje, quase um pouco mais de 3 anos de trabalho, e o trabalho do Renato Gaúcho é sensacional. Então, essa história de que ele herdou um time pronto pode até ser ali no início, mas o Renato Gaúcho deu sim a cara dele ao time tricolor. Então, um duelo bacana, esse jogo lá na Arena, o penúltimo jogo do Grêmio antes da partida de volta contra o Flamengo, na semifinal da Libertadores, e os rubro-negros certamente estarão de olho nessa partida que abre a rodada do Campeonato Brasileiro. CSA e Atlético Mineiro, a gente tem um personagem que está vivendo uma crise de identidade, o Wagner Mancini. Wagner Mancini disse que tinha desistido de ser técnico de futebol, foi compor a parte executiva do São Paulo, e aí, de uma hora para outra, voltou a ser técnico tampão, quando o André Jardine saiu. Aí o Cuca chega, assume o time, quando o Cuca é demitido, o Wagner Mancini volta a ser técnico, mas aí pede demissão com a chegada do Fernando Diniz e foi parar no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro demitiu o Rodrigo Santana no fim de semana, e aí o Wagner Mancini vai comandar o Galo pelo menos até o fim do ano. Uma loucura a vida do Wagner Mancini, está faltando ele decidir realmente o que ele quer da vida nessa temporada. Muito vai e vem, né? Fortaleza e Flamengo. Fortaleza e Flamengo, eu tenho uma curiosidade interessante. O Rogério Ceni, quando era goleiro, conquistou um título em cima do Benfica, comandado por Jorge Jesus. O São Paulo foi convidado para excursionar, para ir até a Europa, e deu uma passadinha em Lisboa, no Estádio da Luz, ganhou do Benfica por 2-0, numa partida, num torneio amistoso, em homenagem a Eusébio, o maior craque da história do Benfica. E aí o São Paulo conquistou esse título, ganhou esse título simbólico nessa viagem. Rogério Ceni era o goleiro do São Paulo, Jorge Jesus, o treinador do Flamengo. E agora eles se reencontram pela segunda vez aí no Campeonato Brasileiro. O Jorge Jesus derrotou o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão, quando o Rogério Ceni comandava a Raposa. E agora eles vão se reencontrar, vão duelar agora Rogério Ceni pelo Fortaleza, Jorge Jesus pelo Flamengo. No primeiro turno, o Flamengo venceu por 2-0 o time do Rogério Ceni. A partida foi disputada no Engenhão, estádio Newton Santos, do Botafogo, e o Flamengo bateu o Fortaleza no primeiro turno. Vamos ver se essa história se repete agora com o Flamengo cheio de desfalques, por causa de cartões, lesões. O Flamengo vai ter que se superar para manter esses 8 pontos de vantagem sobre o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e São Paulo, eu volto a chamar a atenção para o baixíssimo número de gols do Fred no Campeonato Brasileiro. O Fred recentemente foi artilheiro do Brasileirão, mais de uma vez, levou o Fluminense ao título, e agora só tem 4 gols no campeonato. É realmente lamentável o desempenho do Fred, camisa 9, centroavante, nesse Campeonato Brasileiro. Isso explica um pouquinho da situação do Cruzeiro, que é terrível ali na zona de rebaixamento. Chama atenção também para o duelo entre Abel e Fernando Diniz. O Fernando Diniz deu uma trabalheira para o Abel, quando o Abel comandava o Flamengo no início da temporada. Era impressionante a dificuldade do Abel Braga para se impor contra o Fluminense, quando ele comandava o Flamengo, para se impor contra o Fluminense nos duelos do Campeonato Carioca. Então, vamos ver agora como é que o Abel vai se comportar nesse duelo com o Fernando Diniz, que tem uma proposta de jogo de posse de bola. Você conhece bem o que pensa o Fernando Diniz. Está tentando implementar o que ele sabe, as teorias, né, dele no time do São Paulo. Palmeiras e Chapecoense. Palmeiras e Chapecoense tem uma curiosidade também em relação aos treinadores. O Marquinhos Santos, que é o comandante da Chape, ele foi uma das peças-chave do Mano Menezes, quando ele passou pela CBF, quando o Mano Menezes comandou a seleção brasileira. O Marquinhos Santos, técnico da Chape, chegou a comandar as divisões de base da seleção brasileira. Então, são 2 treinadores que se conhecem bem e vão duelar lá no Allianz Parque. Palmeiras continua aí a sua perseguição ao time do Flamengo. 8 pontos. Será que é possível tirar?
Nós vamos ver aí nessas últimas 13 rodadas. Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo tem mais uma estreia de treinador, né? Esse entra e sai, essa dança das cadeiras do futebol brasileiro. O Alberto Valentim reassume o Botafogo. Alberto Valentim, que foi campeão carioca em 2018 pelo Botafogo, retorna depois de uma passagem pelo Avaí, retorna e comanda o Botafogo nessa partida contra o Vasco de Vanderlei Luxemburgo. Um detalhe interessante, né? Em 17 dias, a contar de 26 de setembro, foram 9 trocas de técnico. Uma delas é essa do Alberto Valentim, que assumiu o time do Botafogo. É muita mudança, 9 trocas em 17 dias, 9 trocas de técnico em 17 dias no Campeonato Brasileiro. Eu acho demais. Goiás e Corinthians, o Corinthians não vence há 3 partidas. A situação do Fábio Carille é complicada. Embora ele esteja ali no G4, no G6, o Fábio Carille, volta e meia, é questionado. O técnico que levou o Corinthians ao título do Campeonato Brasileiro recentemente, muito questionado, e essa partida contra o Goiás pode colocar mais pressão, então baixar o fogo da fritura do técnico do Corinthians. O Goiás tem uma campanha interessante nesse segundo turno, são 5 vitórias e apenas uma derrota até agora em 6 jogos nessa segunda metade do Campeonato Brasileiro. Falando agora dos jogos de quinta-feira, e a gente começa por Santos e Ceará. Jorge Sampaoli é uma das sensações do Campeonato Brasileiro, terceiro colocado, fazendo um trabalho excepcional e, olha, com certeza arrumando emprego para os compatriotas. E aí a gente fala sobre Avaí Internacional. O Internacional está sendo comandado por um técnico interino, tampão, o Ricardo Cobalcini, que foi campeão brasileiro de aspirantes no fim de semana à frente do time colorado. Enquanto isso, a diretoria sonha com Eduardo Cudê, que levou o Racing ao título da temporada 2018-2019 do Campeonato Argentino. Sonha também com Jorge Almiron, vice-campeão da Libertadores em 2017, à frente do Lanús. E também planeja atacar Ariel Holan, técnico campeão da Copa Sul-Americana em 2017, à frente do Independiente. Conquistou aquele título contra o Flamengo. O Ariel Holan tem um detalhe interessante, ele começou no hóquei e conquistou a medalha de prata nos Jogos de Santo Domingo em 2003, Jogos Pan-Americanos. Então ele era técnico do time de hóquei da seleção do Uruguai e aí migrou para o futebol. Se eu pudesse escolher, eu ficaria com Ariel Holan. O Inter não tem um treinador argentino desde 1950, quando Alfredo Gonzalez levou o Internacional ao título do Campeonato Gaúcho. Para fechar, Fluminense e Atlético Paranaense, o Marcão, que agora é técnico efetivo do Fluminense, era volante do time tricolor na semifinal do Campeonato Brasileiro de 2001 contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense desbancou o Fluminense, avançou a decisão do Campeonato Brasileiro, que na época era disputado no sistema de mata-mata, e ganhou o título em cima do São Caetano. Então o Marcão tem a chance de se vingar agora como técnico do time do Furacão. Tá bom? Para terminar, uma dica de leitura, meu toque de letra. Brasil, um século de futebol, tem fotos belíssimas aqui para você curtir, você que gosta de fotografia de futebol. Uma delas do Mané Garrincha com a camisa do Botafogo. Tá bom? É isso, a gente fica por aqui. Boa rodada, no fim de semana tem mais. Toco e me voe.